Olá, que bom estarmos juntos de novo. Vamos gravar mais um vídeo e este tem um objetivo muito interessante. É um livro que foi suprimido da Bíblia. Então poucas pessoas sabem, poucas pessoas conhecem que a Bíblia, foi, vamos dizer assim, foi subtraída, foi diminuída. Por quê? Porque tiraram um capítulo da Bíblia que estava lá, todas as pessoas que o leram a conheciam e nós hoje não temos na nossa Bíblia o Gênesis 3. Então aqui nós temos uma Bíblia. Essa Bíblia Sagrada, nos oferece 3 relatos da criação. Quer dizer, se você contar com o de hoje. Então, a Bíblia Sagrada, na verdade, nos oferece 3 relatos da criação, mas um foi suprimido. O primeiro é denominado de Gênesis 1. O Gênesis 1. Foi escrito por volta do século X, ano 960, no reinado de Salomão. O segundo está aqui, chamado Gênesis 2, é a continuidade. Então, Gênesis quer dizer nascimento, começo, criação. Então, o 1 está aqui. E o 2 está aqui. Mas o que nem todo mundo sabe é que haviam 3, um terceiro. E esse terceiro foi suprimido. Foi suprimido por Jeremias ou a escola dele, segundo se constata. Então, infelizmente, mutilaram a nossa Bíblia fazendo isso. Então, nós vamos aqui devolver a vocês aquilo que é de vocês. Então, Gênesis 1, escrito por volta do século X, no reinado de Salomão. 2, escrito na Palestina, no cativeiro da Babilônia. Ou seja, foram para a Babilônia, voltaram para a Palestina. Então, lá escreveram uma parte, na Palestina terminaram. E agora, esperamos que vocês tenham entendido. Só temos na Bíblia 2. Gênesis 1 e Gênesis 2. O 1 foi feito na própria Palestina pelo rei Salomão, o reino de Judá. Mas o 2 foi escrito por volta depois do século V. Começou na Babilônia e continuou na Palestina. Chama-se Gênesis 3. Poucos conhecem. A data onde foi escrito é incerta. Porém, é certo que é contemporâneo dos mitos ugaríticos e cananeus. Então, todos os 3 são anteriores a Cristo. Então, vou mostrar a vocês mais um Gênesis que vocês não conhecem. O 3. Este relato tradicional é javista, ou seja, Javé é o Deus, e pouco ou nada conhecido. Mas conseguiram fazer a reconstituição através do texto da Bíblia, de um relato antigo. Quem deu antes dele ser tirado, porque Jeremias tirou no século, por volta do ano 700, 700 a.C. 700 a.C. Quem leu antes, porque a Bíblia foi escrita no ano 960 a.C. Então, no ano 700, então Jeremias tirou esse texto. Então, 700 para 960 dá quase 300 anos, quase 1000 anos. Davi reinou no ano 1000. Então, quem leu, teve 300 anos para ler. Quem leu esse texto, que está, portanto, ainda está nas entrelinhas da Bíblia, então escreveu sobre ele. E aí nós conseguimos resgatar. Nós, eu digo, as pessoas que têm boa vontade. E por que Jeremias não quis fazer esse texto?
porque ele era igual aos relatos criacionistas dos mitos pagãos, ugaríticos, cananeus, né, e de outros povos mediterrâneos. Mas hoje, um número cada vez mais respeitável de estudiosos da Bíblia nos oferecem a leitura desses livros. Aqui nós temos dois que são fantásticos. Aqui nós temos o livro de Jota, aqui está mais claro. Então, David Rosenberg e Harold Bloom. Os dois são judeus, os dois são peritos em exegese, em crítica textual, e aqui nós temos o Gênesis 3. E nós temos esse outro aqui, que é em espanhol. A capa não está boa porque é uma Xerox, mas eu vou passar a capa aqui e vocês vão ver. Então, Roberto Graves, Rafael Patai. Então aí, ó, Roberto Graves, Rafael Patai, Los Mitos Hebreus. Esse é espanhol, mas é a mesma coisa de lá, só que é espanhol. Então, os nomes são pesados. Rafael Patai e Roberto Graves são gigantes. E também Harold Bloom e David Rosenberg também são monstros sagrados da literatura. E a capa do livro seria essa daqui. Nós temos a capa porque ela nos atrapalha, tá bom? Então, gente, os eruditos conhecem, mas foi escondido de vocês, foi escondido das pessoas. Jeremias achava que isso iria ser um desrespeito, né, ao resto da Bíblia, aquilo que constitui a Bíblia. Assim ele pensava, e por isso ele decidiu fazer a supressão do Gênesis 3. Vamos mostrar a vocês agora. Vamos abrir o livro e Gênesis 3 é constituído segundo textos que estão inseridos na Bíblia por um programa de computador. Comecemos. Javé criou o firmamento completo com o sol, a lua e as estrelas com uma palavra. Como também está em Gênesis 1, que Deus criou o mundo com a palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Então, com a palavra, Gênesis 1 cria. Javé aqui com a palavra. Né? Nos nossos outros relatos, nós dissemos que Javé é um Deus fazedor. Aqui ele é um Deus criador. Ele disse e foi feito. Estava revestido com uma gloriosa vestimenta de luz, um halo luminoso, como se fosse um arco-íris. Deu ao firmamento a forma de um palácio, mas um palácio feito da maneira antiga, ou seja, como a tenda do deserto, a tenda de Moisés, a tenda da reunião. Ali ele fez isso e, fazendo isso, ele construiu algo que vai cobrir a morada dos demônios. Então, aqui, isso já é uma coisa que Jeremias não queria que aparecesse, porque nunca no Antigo Testamento é mencionado os demônios. Satanás é mencionado só no livro de Jó. Então, para cobrir Apsu, o abismo, que também o Gênesis 1 não fala o abismo, então nós vamos falar o abismo, e os cabalistas chamam esse abismo de Daat. Então, na árvore da vida, como nós temos, então o abismo é Daat. Daat é o abismo. Mas nos mitos cananeus era Apsu. E lá no Gênesis 1 diz, as águas do abismo, o Espírito Santo pairava sobre as águas do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas de Daat. Então Daat ficou abaixo, portanto, numa dimensão abaixo da tenda que Javé fez, a tenda como da reunião de Moisés, onde ele ficou. E cercou tudo com a obscuridade para que nenhum mortal visse, porque ele ia criar tudo mais, os homens. Daat é um lugar sombrio, é obscuro, não se vê Daat. Se você chegar na porta de Daat, você não vê nada, porque lá estão todos os anjos caídos, desde aquele de Enoque até Satanás. Acima de Daat
erigiu seu trono divino, portanto, a sua tenda, na dimensão que nós chamamos de Keter, que quer dizer a coroa, o administrador, aquele que manda em tudo, o regente. Enquanto realizava a obra da criação, Javé cavalgava através do abismo, portanto, para ele Date não era nada, ele podia mandar onde o demônio estava ali, então ele cavalgava através do abismo, montado em querubins. Então nós temos aqui uma imagem lindíssima, onde aparece Javé montado nos querubins. Aqui está ele como Deus, tá? Esse velho aqui é ele, e esses animais aqui são os querubins. Nós temos aqui um querubim tem a forma de um anjo, o outro tem a forma de um touro, o outro tem a forma de uma águia, e o outro tem a forma de um leão. Então, leão, águia, touro e anjo. E Javé, isso é chamado o caribu. Então, aqui está. Aqui ele passeando por cima de Date. Passeando, dando um passeiozinho, né, montado nos querubins. Ou seja, a divindade dele, né, era tão grande que ele brincava passeando pelos céus e em Keter, portanto, na esfera mais elevada, ou seja, na sua tenda, mas às vezes ele tomava uma forma de cavaleiro. Ele se manifestava numa dimensão mais densa, como se fosse um cavaleiro. Firmou a terra sobre bases seguras. A terra está segura. Embora seja um espaço vazio, então nós sabemos que a terra, na verdade, está no espaço vazio. Assim ela está. Não tem nada em volta. Não tem nada que segure. Mas a linguagem bíblica diz que a terra está sob pilares seguros. Tem pilares que a seguram. E a terra está aqui com a lua ao redor. Então ela está no vazio, mas a linguagem bíblica diz que Javé colocou uma base. Essa base realmente é o poder dele. Porque o que é que segura a terra? E o que é que ela fez? O que é que ele fez? Ele teve o cuidado de fazer com que Apsu, o abismo, com suas águas, que é da Ate, não atingissem a terra. Então, inicialmente, a terra estava livre desses demônios. Estava fechado dentro de uma caverna, uma escuridão abissal. Fechou com a chave, cercado pelos animais de esferas. Então, ele fechou como? Ele fez o seguinte, ele pegou todas as esferas celestes e colocou, Date está no meio, aqui, a não Sefira, portanto, né, assim que a gente apresenta, então veja aqui, Date está aqui no meio, e está cercada por todas as esferas, tá vendo? Quantas esferas estão cercando Date? Date está presa, prisioneira. Então, Apsu, Terron, Berron, Tiamat, está tudo aqui em Date, todos os demônios. Então, assim ele fez, fazendo com que as outras esferas então cobrissem Apsu, o abismo. Cercado, então, os monstros que estão lá, os demônios que estão lá, não podem sair. Estão presos ao redor dele. Então, nenhum demônio pode sair de dentro de Date, o abismo, cujo chefe é Apsu, que dá o nome ao abismo. Apsu quer dizer literalmente o abismo. E assim, ele fechou, né? Ao cercá-lo, foi como se você fizesse uma chave. Cercou pelas esferas, foi a mesma coisa que fechar uma porta, passar a chave. É uma metáfora que a gente pode usar. As águas rugidoras do abismo, que é a rainha do mar, Terron, né? Apsu é um dos demônios, Terron é outro. Então Apsu também é chamado de Berron. Então seria o macho, e é um dragão, e Berron. E Terron, então ele tem o nome de Apsu ou Berron. E Terron é a fêmea, e ela é mais
audaciosa do que ele, mas ele também vai se rebelar. Ela é rainha do mar e das águas. Ameaçou inundar todo o trabalho de Javé. Ele já tinha feito a criação, mas ela ameaçou. Vou inundar tudo. Vou criar uma onda monstruosa, um mar tempestuoso, né, e vou inundar tudo. Mas o que é que ele fez? Ele correu com seu carro de fogo, lançando sobre ela sucessivas tempestades de granizo, raios e trovões. Então, aquele carro de fogo, na verdade, é o caribu. Então, o carro de fogo, a carruagem de fogo, não é outra coisa a não ser o caribu. Então, quando a gente chama carruagem de fogo, a gente está usando uma metáfora. Aqui está a carruagem de fogo. Então, ele está aí na sua carruagem de fogo. Tá bom? Então, ele passeia por isso aí, ele atravessa todas as dimensões. E ninguém, nada nem ninguém pode ser contrário a ele. Ele domina tudo. Então, agora, Raabe, ou Terron, ela vai se, vamos dizer assim, vai se retrair, porque ela recebeu saraivadas, recebeu pancadas, recebeu trovões e raios. E ele enfiou no coração dela uma lança. Com a lança ele enfiou o coração dela. Então ele matou, um anjo não morre, um demônio não morre. Mas isso quer dizer o quê? Que ela ficou com aquela lança cravada no coração, né? E o macho, Berron, ou então Apsu, também chamado de Leviatã, ele deu um golpe no crânio, abrindo ao meio, né? E um terceiro elemento, chamado Raabe, atravessou seu coração com a sua espada. Então, a espada e a lança funcionaram, né? Terron e Raabe, ele matou, né, com... Raabe e Leviatã, ele matou com a espada. A Leviatã, ele abriu o crânio ao meio. E Raabe, ele atravessou com uma espada, também no coração. Então, são dois dragões. Agora, a própria Terron, ele enfiou uma lança no peito dela. Atemorizadas com a ação de Javé, as águas de Terron se acalmaram. Os rios retrocederam e desceram pelos vales distantes. Então, o Javé então ganha, porque os rios então passam a não terem de jeito nenhum força para vencer a força de Javé. E aqui está já, tá vendo, ó, já tudo em ordem. Ele já coloca aqui tudo em ordem. Então, fez aparecer a terra seca. Ó, retrocederam os rios, apareceu a terra seca. Você vê aqui, ó, os pilares aqui, as rochas, né? E o rio agora está calmo. O mar agora está calmo, calmou-se. E a terra seca aparece. Então, assim ele vence definitivamente Raabe. Definitivamente ele vence Raabe. E assim nós percebemos que não tem quem possa vencer Javé. Ele fez dunas na areia. Além de fazer cercá-la pelas esferas, ele faz dunas na areia. Aqui, ó. Aqui está a areia. Aqui está a terra seca, como nós mostramos ali também. Ele fez com que o leito do mar ficasse mansinho, e pôs dunas de areia com seu limite. Aqui, ó, tá vendo? Dunas de areia. Ou seja, tanto cercou com as esferas, como cercou aqui com dunas de areia. Ó, aqui tem montanhas, e aqui tem o mar calminho, calminho, calminho. Ou seja, a rainha do mar, Terron, pediu arrego. Então, ele aqui cercou ela agora com limites, né? Lá no fundo, nós temos limite, ó. Tá vendo, ó?
está rochas e areia. E aqui também, rochas e areia. Então, Terron está completamente neutralizada. Ela perdeu a guerra. Ela não consegue fazer mais nada para inundar ou prejudicar a obra de Javé. Então, ele sai vitorioso. Claro, né? Ele é Deus Todo-Poderoso. Além disso, ele decretou que a água que existia fosse despejada no mar. Então, ao invés de a terra seca, então não seria mais inundada pela água. Ele fez com que ela escorresse de tal maneira que ela teria que cair no mar, necessariamente teria que cair no mar. E aí é isso que acontece. Os rios, a água corre para o rio corre para o mar. E aí ele fez o quê? Ele pôs dentro desse mar, ele pôs muitos animais e pôs as zonas de areia como limite para Terron. Então, nós temos assim a limitação que Javé impôs a Terron. Ela não poderia mais inundar nada. Estava cercada pelas esferas, Endaate, estava cercada pelas águas, pelas dunas das águas. Assim, ele fazia o seu trabalho de criação. De Gênesis 6. Pronunciou um decreto que Terron não podia infringir jamais. Por mais que suas ondas surgissem, ele não deixaria que ela fosse além dos limites que ele tivesse imposto. Por quê? Porque suas ondas salgadas terminaram se acalmando e ela não teve outro jeito. Ela teve que aceitar. Teve que se restringir e teve que aceitar. Aceitou, ficou quietinha no lugar dela. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? A terra, o leito de um rio correndo pela terra e tudo bonitinho. O rio muito bonito, e a terra jamais poderia ser. O rio vai despejar no mar, não pode mais inundar a terra. Assim o poder de Javé se mostra soberano. Mas ele vai ainda mais adiante, ele vai mais longe ainda. Então, Terron e Berron e Raabe e Behemoth e todos os outros ficam fechados, como se houvesse uma porta na qual ele passou um ferrolho. Seria uma metáfora. Javé olhou de novo a terra seca, e aí permitiu que as águas doces de Terron surgissem em mananciais. Agora, ele vai fazer uma coisa linda. Ele vai fazer com que mananciais surjam nas águas, nas montanhas, cachoeiras, cascatas, para poder fazer mais bela a paisagem que o homem vai admirar. Olha que coisa linda. Aqui está uma fonte caindo na montanha, uma cascata. Então ele cria essas nascentes que vão depois escorrer, assim, ó. Cria-se a nascente desce pelas montanhas e corre pelos vales. Então, essa é a obra da criação de Javé em Gênesis 3. Então, Terron não tem como fazer mais nada. Ela está completamente derrotada. Mas, agora, ele tem que trabalhar mais a obra dele. O que é que ele faz? Ele faz com que brote a erva e a vegetação. Ou seja, ele vai fazer com que paisagens bonitas, onde haja vegetação, onde haja o cedro do Líbano, as árvores bonitas, está vendo aqui nós temos vegetação, ó, as folhas caídas aqui, o homem vai ser morar depois aqui. E aqui nós temos, ó, que bonito, né? Não sei se o nome como é o nome da cerejeira, mas nós temos aqui, portanto, uma estrada por onde nós poderíamos andar, e tudo isso é obra de Javé. Então, o cedro do Líbano são como essas árvores que estão aí. E a vegetação está criada por ele. Então, aqui nós temos uma borboletinha
que está brincando, né, em uma planta que Javé criou. Então está aqui, ela está em cima de uma planta. Linda! A planta exatamente está aqui nessa paisagem. Essa planta está aqui em algum lugar dentro dessa floresta. Assim, Javé vai ornamentando, ele vai construindo, ele vai fazendo a sua obra. E vai fazer cada vez mais bela. Fez também ali nas árvores grãos para alimentar os homens. Fez os cedros, ali tem tudo na floresta, para que dessem sombras. Ordenou a lua que marcasse as estações do ano, e ao sol que desiste o dia da noite e o verão do inverno. São as estações e os equinócios. Ordenou as estrelas da manhã, aqui são os anjos, ó. Lucifer, ao pé da letra, estrela da manhã, é a estrela d'alva. Luciferos, é a estrela d'alva. Então é o anjo. Aqui não tem nada de negativo sobre Lúcifer. Que brilhassem durante a noite para que a obscuridade não fosse tão grande. Então, o sol dividia dia de noite, verão e inverno, equinócio de outono, equinócio de verão, solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de outono, equinócio de primavera. Então, isso o Sol vai ser firmado para fazer esse percurso. E as estrelas da manhã, na verdade, são os anjos, né? Então, se Luciferos aqui vai diminuir ao contrário, ele traz a luz e vai diminuir a obscuridade da noite. Então, ele vai encher a terra com animais, aves e répteis. E o mar? No mar ele vai colocar coisa muito bonita. Ele vai colocar no mar, olha, aqui é a terra. Ele vai encher com plantas. Tá vendo? A terra ele vai encher com plantas, vai encher a terra com animais também. Aqui nós temos um exemplar bonito, um animal bonito. Assim, ó, tá vendo? Animais bravios. Então vai criar os animais, vai encher a terra e vai criar, né, também as plantas. E entre essas plantas vocês vejam como é bela a obra de Javé. Aqui está uma delas. Então, assim ele prova o seu poder. Assim ele prova que nada pode ir contra ele. Aqui nós temos o ar, portanto, Raabe capturou. Pronto, aqui ela está quietinha, ó. Tá vendo, ó? Cadê Raabe? Cadê a força? Cadê a monstruosidade dela? Ó, tá quietinha. A praia, que é a terra seca, ali está as águas tranquilas. Isso aqui é uma praia, né? As dunas de areia. Aqui nós temos um coco brotando. Um coco está brotando aqui, né? E ali nós temos a praia com dunas de areia, ó. Então, Raabe, o mar, ficou tranquilo, quietinho. Então, mas, quanto aos animais, ele fez uma ordem, ele deu uma ordem. Durante o dia, ele podia fazer a sua caminhada e durante a noite, não. Durante a noite eles teriam que voltar para as suas tocas. Então, a fera, os predadores, durante o dia, eles são soltos. Mas durante a noite, eles têm que voltar para a sua toca. Então, assim a obra de Javé vai se desenvolvendo, cada vez mais bela, cada vez mais perfeita. Gênesis 3, minha gente, isso Jeremias ousou tirar. Então, as estrelas da manhã, que observam a obra da criação, para romper um canto festivo. São os anjos. E todas as criaturas de Javé gritavam de alegria. Ou seja, todos os coros angélicos, serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, principados, arcanjos e anjos. Todos gritavam de alegria. E assim, terminada a sua obra, o grande arquiteto vai mostrar toda a sua perícia, assim que ele é chamado por nós, maçons. Então, terminada a sua obra de arquitetura, pronto. O construtor, que fez com esquadro e compasso, né, havendo terminado a sua obra de arquitetura, com esquadro e compasso,
Então ele cobriu a terra com rios e mares, mas a consolidou e não permitiu que as águas de Terrom destruíssem a sua obra. Terminamos assim o relato. Javé então vai para o seu santuário, a sua tenda, cujo monte vai se chamar Farã, na terra de Teimã. Sempre que ele sai da sua morada, a terra treme e as montanhas fumegam. Esse é o texto de Gênesis 3, mostrando que o poder de Deus é indiscutível. Só que nós vamos, infelizmente, não vamos encontrar isso no Gênesis 3. Né? Não vamos encontrar porque Rafael Patai e Robert Graves fizeram aqui e o relato está aqui. Está todo aqui. Está em espanhol. O relato está todo ali. Está no livro de Jota. Vou mostrar a vocês o texto. É curtinho. Olha o texto aqui, ó. Olha o tamanho do texto, ó. É só esse pedacinho aqui, ó. Daqui para aqui. Só isso. Gênesis 3. Acabou aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. Um texto curtinho. Pois bem, Jeremias tirou isso daí. Suprimiu. Roubou a Bíblia. Bom, foi um grande profeta? Foi. Mas ele mutilou a Bíblia. Mutilou. Porque hoje nenhum erudito vai desconhecer o valor que teria para a nossa Bíblia, né, o Gênesis 3 se tivesse escrito. Então, assim terminamos o relato que vocês desconheceriam, sem dúvida nenhuma. Duvido que vocês já tivessem ouvido falar de Gênesis 3. E o relato termina dizendo que ele volta para o seu santuário, ou seja, a sua tenda, como Moisés fez o tabernáculo, né, no Monte Temã, ou Farã. Na verdade é Keter. É Keter. Sempre que ele sai de sua morada, quando ele decide sair, é como sendo um vulcão. Os vulcões, então, entram em erupção, a terra treme e fumega. O vulcão fumega e o terremoto acontece quando ele sai. Então é bom que ele fique lá. Pai nosso que estás no céu, continuai lá. Então, assim é que nós terminamos então o nosso relato, né, que infelizmente Jeremias suprimiu, mas no programa computador rescaldou isso. Está rigorosamente, vamos dizer assim, nomeado em todo o livro que você ali. Está dizendo quais são as passagens bíblicas, onde quem leu escreveu um pedacinho. Isso não dá do pedacinho por pedacinho, nós vamos ter os Gênesis completos, que é tão pequenininho como esse é o ser no visual, tá bom? Então vamos pedir a vocês que continuem apoiando o nosso canal, deem seu like, né? É importante, vocês sabem que o YouTube recomenda, tá? Continue nos seguindo, os inscritos estão aumentando, então nós vamos fazer a nossa obra continuando fazendo o que fazemos aqui. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa visualização e essa é mais uma dos apocalipses, ou seja, mostrando o destino dos anjos maus em Date, mas mostra toda a construção de Javé, só que mostra mais uma vez que ele prendeu os demônios em Date, a Sefira negra. Então, até a próxima.